Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos a essa aula. Eu sou o professor Pedro Almeida e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que eu particularmente gosto muito de falar, de debater e discutir, que é sobre o significado social do serviço social, né? Qual o significado social da profissão? De que forma ele se relaciona com essa noção de reprodução social, de relações sociais, né? De que forma essa profissão ela se viu enquanto profissão e ela é vista ou era vista como profissão, né, na sociedade, inserida nessas relações sociais ao longo do processo sócio-histórico, né? Essas são algumas das perguntas, né, que a gente vai responder com essa aula. Nós temos, né, uma estrutura aí de pelo menos 5 tópicos onde nós vamos desenvolver essa aula. Primeiro, a gente parte, né, de um estabelecimento do que seria o paradigma teórico-metodológico que vai guiar aqui a nossa aula, né, que vai guiar aqui a nossa reflexão. Posteriormente, a gente já segue para falar sobre o que seria esse significado social da profissão, né, ver aí qual o seu conceito e de que forma ele se relaciona com outras noções, como a noção de relações sociais, reprodução e produção e reprodução dessas relações, né? Posteriormente, a gente fala um pouco sobre o contexto sócio-histórico, né, de surgimento, profissionalização e institucionalização do serviço social no Brasil. E aí a gente fala um pouco sobre esse processo sócio-histórico de desenvolvimento da profissão no século XX aqui no Brasil, e fala um pouco também sobre o projeto profissional, né? O nosso projeto ético-político, o que é que ele significa, de que forma ele se relaciona com essa ideia de significado social da profissão. Por fim, nós temos aí as considerações finais e as referências bibliográficas também lá no final da nossa aula. Então a gente começa, né, falando um pouco sobre esse paradigma, né, que é o método em Marx, né, o que o José Paulo Neto chama de método em Marx, que ele consiste basicamente, né, em reconstruir a realidade concreta através do pensamento. Esse processo ele tem como objetivo a apreensão da essência das coisas, sua dinâmica e sua estrutura, né? O pensamento científico ele parte da aparência, ou seja, daquilo que é superficial, daquilo que é imediato, para que ele possa, a partir daquilo, desenvolver a sua investigação, né? E aí, a, o objetivo desse processo investigativo é ele conseguir apreender a essência das coisas, né? Porque, como diria o Marx, toda a essência ela seria supérflua se a aparência e a essência elas coincidissem, né? Então, a gente precisa do conhecimento científico, que é um dos tipos de conhecimento possíveis na realidade, para que nós consigamos desvelar essa realidade social, né, que se apresenta para nós na sua concretude, na sua imediaticidade, na sua praticidade, na sua superficialidade, só que esconde significados mais profundos, né, que precisam de uma investigação para que a gente consiga chegar ali à essência do que está sendo investigado. Então, o método em Marx ele consiste basicamente em aproximações suscetivas, né, ao objeto de pesquisa, buscando observar a sua aparência, a superficialidade e imediaticidade das coisas, para então poder operar abstrações sobre aquela realidade que se apresenta de forma imediata, de forma concreta, de forma superficial, né? E essas abstrações elas permitem a apreensão da essência que está velada ali, que está escondida, né, no processo da realidade social concreta. Quando a gente atravessa, né, essa totalidade que é composta por complexos de totalidades em suas singularidades, particularidades e universalidades, a gente consegue fazer uma articulação, né, entre aquilo que é singular, aquilo que é particular e aquilo que é universal, sempre a partir do concreto, sempre a partir da realidade social objetiva, e consegue estabelecer nexos entre essas partes dessa totalidade, né? E aí, através disso, a gente consegue vislumbrar as mediações que existem entre a singularidade, a particularidade e a universalidade, que nos permite retornar o nosso olhar para a realidade social com outro olhar, com outra perspectiva, que seria exatamente esse concreto pensado, ou esse concreto elaborado através do pensamento. Ou seja, né, trocando assim em miúdos. Quer dizer que quando eu observo uma determinada realidade social na forma como ela se apresenta,
né, na sua forma de manifestação, que seria a aparência, eu não vou conseguir entender quais são as determinações daquela determinada realidade social, como é que ela se configurou, como é que ela se desenvolveu do ponto de vista sócio-histórico, como é que ela surgiu, quais são as implicações que ela traz ao longo do processo sócio-histórico e no momento atual. Eu não consigo vislumbrar isso no território da aparência. Para que eu consiga desvelar o real significado da realidade social, eu preciso operar uma série de aproximações com essa realidade social, eu preciso refletir sobre ela, eu preciso abstraí-la, né, para pensar ela no conjunto de relações que são macroestruturais, né, pensar a singularidade, a particularidade, a universalidade. E aí, quando eu faço isso, eu transformo a minha percepção sobre aquela determinada situação, sobre aquela determinada realidade social. Isso me permite que, depois desse conjunto de reflexões, de abstrações, de movimentos de ida e de volta, eu consiga retornar o meu olhar para aquela realidade social específica que eu vislumbrei inicialmente e consiga entendê-la a partir de outra perspectiva, né? Consiga explicá-la, consiga destrinchar as suas determinações, né? Ou indicar quais são as determinações daquela determinada realidade social. Então, hoje, né, a nossa aula ela parte dessa perspectiva do método em Marx, desse olhar analítico sobre a realidade social, que vai buscar desvelar aquela essência, aqueles significados que estão ocultos, né? Aquelas camadas de significados que a gente não consegue ver em um olhar superficial. Então, realmente é um método que busca captar e aprender a essência das coisas, e é a partir desse método de investigação e de conhecimento teórico-científico que vai partir aqui a nossa análise, né, o nosso prisma de investigação. Então, a gente parte para refletir, afinal, o que seria o significado social da profissão, o significado social do serviço social, né? Trata-se de entender essa profissão inserida no conjunto das relações sociais, que são permeadas pela contradição capital-trabalho no interior da sociedade capitalista madura. Essa contradição ela é pujante, ela tensiona o serviço social a atender interesses diversos e antagônicos, pois ao passo que executações demandadas pelo capital e determinadas pelo capital também atende às necessidades das classes que vivem do trabalho. Essa contradição é inerente à prática profissional e o assistente social não consegue dela se separar, não consegue dela se alienar, não consegue dela escapar. Né? Então, entender o significado social da profissão só é possível quando a gente vislumbra essa profissão dentro dessas relações sociais, na sociedade capitalista madura. E que relações são essas? São relações antagônicas, são relações contraditórias, são relações perpassadas pela tensão capital-trabalho, pela produção aí da miséria, da desigualdade, pela produção da questão social que atravessa essa desigualdade pujante, que é característico estrutural e estruturante da sociedade capitalista, né? E significa entender a profissão no interior dessas relações sociais, significa se deslocar para um olhar que a profissão teve sobre si mesmo durante muito tempo, desde as suas protoformas até boa parte ali do seu processo de desenvolvimento socio-histórico, né? O serviço social tinha uma visão que é considerada endogenista, né? Ou seja, que entendia a profissão em si mesma, que não entendia a profissão relacionada com o conjunto de determinantes sociais dentro dessas relações sociais contraditórias capital-trabalho. Então, por muito tempo, o serviço social se deteve a uma autorreflexão em si mesmada, onde o serviço social, a profissão, não conseguia se identificar enquanto sujeito do processo, né? Enquanto classe trabalhadora, né? Enquanto classe para si. Então, por muito tempo, o serviço social foi alienado desse significado próprio, né? Tanto que a Martinelli vai dizer que o serviço social ele surge com a identidade alienada e alienante, com identidade atribuída pelo capital, para atender às suas demandas, às suas necessidades, de apaziguar, de colocar os panos quentes nas feridas do capitalismo, né? De ali tentar, de certa forma, harmonizar as contradições sociais pujantes próprias e inerentes do modo de produção capitalista. Então, por muito tempo,
tempo o serviço social vai ficar se conceituando e se entendendo para si mesmo do ponto de vista endogenista, né? E aí, esse significado social da profissão de que nós falamos hoje, na contemporaneidade, ele é fruto de um conjunto de articulações de leitura da teoria social de Marx, né, que vai vir principalmente através da Mario Yamamoto nos anos 80, onde ela vai ler diretamente o Capital e ela vai trazer uma leitura com um olhar marxiano, né, uma leitura de um olhar marxiano para o desenvolvimento socio-histórico do serviço social no Brasil. E aí ela vai colocar essa noção de significado social da profissão, entendendo-a dentro desse conjunto de contradições, inserida dentro das relações sociais, dentro dos processos de produção e reprodução da vida social, né? Então, a Marilde Yamamoto, né, e o Raul de Carvalho, no livro Relações Sociais e Serviço Social no Brasil, eles vão trazer esse grande marco, né, que é entender exatamente o serviço social inserido dentro dessas relações, não mais em uma visão endogenista, mas em uma visão teórico-crítica. Então, o significado social da profissão ele só pode ser desvelado, ele só pode ser entendido, aprendido, eu só consigo achar a essência do significado social do serviço social dentro das relações sociais, né? Então, é preciso ultrapassar essa visão do serviço social em si mesmo, né, para situá-lo nas relações mais amplas que constituem a sociedade capitalista, principalmente no âmbito das respostas que essa sociedade, o Estado constrói frente à questão social e suas manifestações e suas múltiplas dimensões, que a gente vai falar um pouco mais disso na frente, né? Um pouco mais na frente. Então, essas relações sociais, elas são permeadas por relações de produção e reprodução da vida em sociedade, né? Então, a noção de reprodução social, ela remete ao modo como são produzidas e reproduzidas as relações na sociedade capitalista madura. Implica a reprodução dos modos de vida, do cotidiano, de valores, práticas que podem ser sociais, culturais e políticas, padrões de comportamento, modo de produções de ideia de uma determinada sociedade. Então, o serviço social, ele se insere, ele é permeado por essa reprodução das relações sociais. Então, ela está inserida nessa reprodução da totalidade da vida social, né, que envolve também a reprodução espiritual da sociedade, da sua consciência, através dos homens e mulheres que se posicionam nessa vida social. E o processo de reprodução das relações sociais é elaborado e reelaborado num movimento que cria as condições tanto para a reprodução da sociedade de classes, assim também como recria os conflitos dessa relação que potencialmente podem gerar sua superação. O que é que isso quer dizer? Que a sociedade capitalista ela é tão contraditória, ela é tão complexa, que ao passo que ela cria as condições da sua produção e reprodução, ela também cria possibilidades da sua superação, a possibilidade da classe trabalhadora se perceber enquanto classe para si, da classe trabalhadora lutar por melhores condições de vida e de salário, por a classe trabalhadora construir um projeto de sociedade livre de exploração e livre de opressão, com um outro horizonte societário que não é o da sociedade capitalista. Então, essa possibilidade de superação do capital, ela existe, né, dentro dessas contradições inerentes ao próprio capitalismo. Então, é isso que as autoras, né, principalmente aqui a Yazbek, ela traz para a reflexão do ponto de vista da gente pensar esse conceito de reprodução social, no qual o serviço social ele se insere. Então, o serviço social, reforçando mais uma vez, ele vai ser entendido, ele deve ser entendido como uma instituição inserida na sociedade, nas relações sociais, nas contradições da sociedade capital-trabalho. E aí a Yamamoto e Carvalho vão trazer uma perspectiva de que o serviço social se insere nessa sociedade a partir de dois ângulos indissociáveis e interdependentes, que seria um mais subjetivo e um mais objetivo. Né? Então, o ângulo subjetivo, né, de inserção do serviço social na sociedade é a realidade vivida e representada na e pela consciência de seus agentes profissionais e que se expressa no discurso teórico, ideológico e sobre o exercício profissional. Ou seja, é a forma como a profissão ela se enxerga, é a forma como a profissão se define. A gente poderia dizer que, inclusive, é a sua autoimagem. Né? É o que o serviço social diz sobre si mesmo. Né? E aí foi como eu falei para vocês, durante muito tempo, essa visão do serviço social sobre si mesmo era uma visão endogenista, era uma visão em si mesmada, era uma visão que só enxergava o serviço social
para ele mesmo, nele mesmo, não enxergava o serviço social inserido nessas relações sociais contraditórias. Então, essa consciência dos agentes profissionais sobre a sua autoimagem, sobre quem somos nós, né? Nós somos as damas da caridade ou nós somos integrantes da classe trabalhadora, partícipes da construção de um projeto de sociedade da classe trabalhadora. Então, esse entendimento sobre quem nós somos, sobre a nossa autoimagem, sobre a nossa consciência enquanto sujeitos profissionais e agentes profissionais, é que define essa inserção do serviço social nas relações sociais do ponto de vista mais subjetivo dessa consciência coletiva. Já a gente tem um outro ângulo de inserção que ele seria objetivo, né, que é o entendimento do serviço social como uma atividade socialmente determinada pelas circunstâncias sociais objetivas que imprimem certa direção ao exercício profissional, que independe da sua vontade ou da consciência dos seus agentes individuais, ou seja, são as condições macroestruturais, né, ou seja, a inserção do serviço social na sociedade capitalista madura, que vai, né, ser repleta de determinações, né, próprias desse modo de produção, a saber, a demanda, né, por o controle da classe trabalhadora, por a regulação da classe trabalhadora, né, por a manutenção da classe trabalhadora viva para ser explorada. Então é isso que nos vai ser determinado do ponto de vista da sociedade do capital, que vai nos ser demandado, né? E essa é uma situação, é uma demanda que a gente não tem como se alienar ou se separar dela, né? Porque ela é inerente ao modo de produção capitalista e ela é também inerente à forma como a profissão ela é concebida na sociedade. Por isso que ela é determinada de forma objetiva pelas condições da sociedade, da realidade social onde nós nos inserimos. Então, esse processo, né, a gente subentende que esses dois ângulos de inserção do serviço social na sociedade, eles são indissociáveis e são interdependentes, ao passo que eles também são contraditórios, né? Porque eu tenho ali uma perspectiva da subjetividade, a forma como a profissão ela se enxerga, a sua autoimagem, a forma como ela se define, que pode ou não coincidir com aquilo que nos é determinado por uma estrutura social mais ampla, né? Dessa estrutura da sociedade do capital, por exemplo, que vai nos demandar o enquadramento dos sujeitos, a regulação dos indivíduos, né? Muitas vezes a negação de direitos ao invés da sua garantia. Então, essa contradição, né, ela é pujante, né, entre esses elementos e ângulos subjetivos e objetivos que compõem aí a inserção do serviço social na realidade social. Então, esses dois ângulos, né, como é possível perceber, eles se constituem de forma contraditória, né? Eles podem ter objetivos similares que se aproximam, né, quando foi o serviço social nas suas plataformas, nos seus anos de institucionalização e profissionalização, onde o serviço social, segundo a Martinelli, tinha uma identidade alienada e alienante que só reproduzia as demandas do capital, havia um encontro entre essas perspectivas subjetivas e objetivas aí dessa categoria profissional. Mas nem sempre vai haver uma sincronia entre esse ângulo objetivo e subjetivo. Por exemplo, o serviço social como uma instituição competente da organização da sociedade, ela não consegue se alienar dessa contradição, mas ela também não quer dizer que sempre ela vai defender os interesses da burguesia, né? Porque quando a gente chega, por exemplo, em um momento mais contemporâneo da profissão, onde há um tensionamento da teoria social crítica, um avanço ali da chamada intenção de ruptura, onde a classe do serviço social começa a se entender enquanto classe trabalhadora, começa a se filiar à luta do movimento sindical, a gente vai ver que vai ter uma virada de chave que o direcionamento, a autoimagem da profissão, ela vai se destacar, ela vai se diferir dessas condições objetivas de determinação da profissão na sociedade capitalista, né? Então, essas condições elas são objetivas no sentido de considerar os determinantes socio-históricos do exercício profissional em diferentes conjunturas, né? Então, no processo de desenvolvimento socio-histórico, né, a gente tem ali as plataformas da profissão, onde a gente era extremamente determinado, né, pela contradição capital-trabalho, o processo de tecnificação, né, de busca do estatuto científico e profissional ao longo dos anos 40, 50, dos anos 60, que vai se redefinindo e se reconfigurando nos seminários de teorização, no movimento de renovação do serviço social brasileiro, até chegar no momento de virada da profissão para a teoria social crítica, né, a gente vai ter momentos históricos distintos que vão ter determinantes históricos distintos também para
essa inserção do serviço social na sociedade. E também a gente tem o caráter subjetivo no sentido de identificar a forma como o assistente social incorpora a sua consciência, na sua consciência, o significado do seu trabalho e a direção social que imprime ao seu fazer profissional. Então, quando a gente tem uma direção da profissão alienada e alienante, a gente vai ali reproduzir os interesses do capital, a direção social de reprodução do capitalismo. Mas em um momento em que o serviço social se posiciona junto à classe trabalhadora de um ponto de vista teórico-crítico, de atuação junto aos movimentos sociais, a gente já tem uma outra perspectiva profissional, uma outra direção no sentido da construção de uma sociedade livre de exploração e opressão. Então, a gente tem um conjunto de determinações históricas, econômicas, sociais, políticas e culturais que incidem, né, sobre esse fazer profissional do assistente social, que vão construir a sua intervenção, vão atribuir significado à sua ação profissional, à sua existência, ao seu modo de ser e se inserir nessa sociedade, né, qual a direção social que a categoria profissional vai defender e a forma como ela vai se enxergar dentro desse conjunto de contradições. E aí, falando um pouco mais sobre essa contradição capital-trabalho, a gente deve entender também que o serviço social, como profissão, ele se insere no interior dessa contradição. Então, ele é polarizado, né, o tempo todo por essa contradição, ele é disputado, digamos assim, por essa contradição, e o serviço social ele não consegue se abstrair dessa contradição, porque é uma das condições, uma das determinações objetivas da inserção da profissão na sociedade, né, como a gente viu. A profissão ela também é socialmente determinada, né, e essa determinação social independe da vontade dos sujeitos, dos indivíduos que a compõem, né, dos profissionais. Então, o serviço social participa da produção e reprodução, né, do capital, pois, por um lado, ele contribui para a reprodução do sistema capitalista, né, porque ele é socialmente determinado, ele tem que atender às demandas do capital, mas, por outro lado, ele também atende às demandas da classe trabalhadora. Né? A classe trabalhadora precisa estar viva para ser explorada. E o capital precisa controlar essa classe trabalhadora. Mas ao passo que essas condições mínimas de sobrevivência da classe trabalhadora elas são atendidas, o interesse da própria classe trabalhadora de sobrevivência ele também se reproduz. Né? Então, o serviço social é tensionado dentro dessa relação contraditória, em que, ao passo que atende os interesses da classe burguesa, atende também os interesses da classe trabalhadora. O que muda é que, em determinados contextos sociais, o serviço social vai reproduzir o projeto de sociedade da classe burguesa. Em um outro momento mais contemporâneo, o serviço social se filia a um projeto de sociedade da classe trabalhadora. Então, a profissão participa desse processo de reprodução, que é essencialmente contraditório, né, que permite a reprodução e continuidade do capitalismo, mas também permite a criação de condições para a sua superação, ao passo que a classe trabalhadora tem essa possibilidade de se entender enquanto classe para si, de se entender enquanto classe explorada, de articular uma luta por melhores condições de vida e de trabalho por um outro horizonte societário. Então, analisar o serviço social nessa perspectiva permite que a prática profissional do serviço social seja entendida dentro dessa polarização, dentro dessa contradição, da qual a gente não pode se abstrair, do qual a gente não consegue fugir, porque é uma condição objetiva, um ângulo objetivo de determinação e de inserção do serviço social na sociedade capitalista. Então, o serviço social ele participa tanto da reprodução dos interesses de preservação do capital, quanto de resposta às necessidades de sobrevivência da classe trabalhadora. É essencialmente contraditório, né? E aí a gente se posiciona nessa contradição, né? Em momentos socio-históricos de protoforma, de institucionalização, de busca do estatuto científico e profissional, nós vamos nos inserir muito relacionados à reprodução dos interesses do capital, mas em um momento mais contemporâneo, quando a gente se entende enquanto classe trabalhadora, a gente vai ter um outro projeto de profissão que vai se associar, que vai se relacionar com o projeto da classe trabalhadora. E aí, assim, a gente tem esse processo de institucionalização do serviço social no Brasil, que vai acontecer ali nos anos 1930, né, onde vai ocorrer um contexto de intensas contradições sociais,
políticas e econômicas, né, que caracterizam as relações entre as classes sociais na consolidação do capitalismo monopolista e no início do século XX. E o Estado brasileiro vai transformar a questão social num problema de administração, desenvolvimento de políticas e agências de poder estatal nos mais diversos setores da vida nacional, assumindo uma posição de regulação das relações entre as classes mediante um conjunto de iniciativas, e aí a gente pode citar a consolidação das leis do trabalho, a CLT, o salário mínimo, né, medidas de cunho controlador, assistencialista e paternalista que vão acontecer durante o Estado Novo, né, durante o governo do Getúlio Vargas, a década de 30, que vai se estender até a década de 40, e aí a gente vai ter, né, também uma série de legislações que vão incidir sobre as relações de trabalho, né, que vão afetar essa relação capital-trabalho, que vão cooptar a luta sindical dentro desse processo aí do Estado Novo, né? Mas aí seria importante nesse momento a gente entender do que se trata essa questão social, porque ela se relaciona diretamente com o processo de surgimento de uma necessidade, né, de um conjunto de profissões para atuar no interior das políticas sociais, que é quem vai dar resposta às expressões da questão social. Então, essa questão social ela pode ser entendida como um conjunto de contradições inerentes à sociedade capitalista madura, que vai afetar diretamente os modos de vida e de trabalho do proletariado. Né? E aí a gente tem um conceito clássico, né, de que diz que ao passo que a produção, né, ela tende a tornar-se cada vez mais coletiva, ela tende a ser cada vez mais coletivizada, a apropriação dos seus frutos tende a tornar-se cada vez mais privada. Então eu tenho aí uma contradição, né, entre aqueles que produzem, que é a grande maioria, né, o grande conjunto da classe trabalhadora, e aqueles que se apropriam dos frutos dessa produção, que é a burguesia, são os donos dos meios de produção, e por isso justificam, entre aspas, a apropriação dessa mais-valia criada. Então, a expropriação e vilipêndio da força de trabalho não passa incólume, pelo contrário, a classe trabalhadora ela tende a tornar-se um sujeito ativo, né? Tende, ao passo que ela vai sendo cada vez mais explorada, a se entender enquanto classe trabalhadora explorada, né? Se entender enquanto um coletivo, né? De uma classe em si para uma classe para si, e se engaja, né, na luta por melhores condições de vida e de trabalho, bem como na construção de uma sociedade livre de exploração e opressão. É esse processo de lutas sociais, né, de organização em torno do sindicalismo, que vai publicizar a questão social, né, e aí, a partir dela, né, desse processo de lutas, desse processo de publicização da questão social, é que vai surgir uma demanda, né, por uma resposta qualificada por parte do Estado para com as expressões da questão social. Então, podem ser apontados como expressões da questão social o desemprego, a pobreza, a miséria, o adoecimento decorrente do mundo do trabalho, todo o processo de precarização de vida e de trabalho da classe trabalhadora pode ser entendido como um processo, aí, uma expressão ou expressões dessa questão social. Então, o Estado ele, se vê demandado a atender essas demandas da classe trabalhadora, né, a dar uma resposta a essa articulação da classe trabalhadora. Tanto porque a burguesia precisa dessa classe trabalhadora viva para ser explorada, bem como precisa controlar o movimento sindical, o movimento grevista, né, que ameaça a legitimidade e a estabilidade do sistema capitalista, da produção e das taxas de lucro, né, então é um dominó. E a classe trabalhadora ela vai reivindicar essas melhores condições de vida e de trabalho. Né, então vai haver todo um processo de conjunção de determinados fatores, né, de avanço das lutas da classe trabalhadora, que vai, de certa forma, pleitear essas melhores condições de vida e de trabalho, e aí o Estado se vê pressionado através da publicização dessa questão social a dar uma resposta para essas manifestações, né, para controlar essa classe trabalhadora que está ali se erguendo, né, se manifestando. Então, a Yamamoto e Carvalho, né, Yamamoto, desculpa, especificamente, vai dizer que a questão social pode ser apreendida como o conjunto das expressões das desigualdades da sociedade capitalista madura, que tem uma raiz comum, como eu falei para vocês. A reprodução é cada vez mais coletiva, o trabalho torna-se mais amplamente social, enquanto a apropriação dos seus frutos mantém-se privada, monopolizada por uma parte da sociedade. Questão social que, sendo desigualdade, é também rebeldia, ou seja, a classe trabalhadora
trabalhadora ela não é um sujeito passivo, né? Ela é um sujeito ativo desse processo, porque ela envolve sujeitos que vivenciam as desigualdades e que resistem e se opõem a elas. Assim, aprender a questão social é também captar as múltiplas formas de pressão social, de invenção e de reinvenção da vida construídas através do cotidiano. Então, essa reflexão sobre a questão social é central para a gente entender por que é que surge uma demanda para que o Estado deixe de atender a questão social como caso de polícia e comece a atender, né, no caso, como repressão, como criminalização e moralização da pobreza, e comece a atender aos interesses da classe trabalhadora, né, através de políticas sociais, né, através de respostas qualificadas às expressões da questão social. E aí tem uma conjunção de fatores, né, que vão aí determinar o surgimento dessas políticas sociais e, consequentemente, também do serviço social. Então, a questão social ela vai se configurar como uma matéria-prima e a justificativa da constituição do espaço do serviço social na divisão social e técnica do trabalho e na construção, atribuição da identidade profissional, né, da profissionalização do serviço social. E aí a gente vai ter esses atores que vão estar envolvidos nesse processo, né, que vai ser o Estado, o empresariado, a Igreja Católica, que vão cada um se conjugar ali, né, para tornar possível o surgimento dessa profissão que vai atuar junto à classe trabalhadora, que vai atuar junto a essa mediação entre o Estado, o trabalho e as classes subalternas. Então a gente vai ter o Estado que vai assumir a responsabilidade pelas respostas às expressões da questão social. A gente tem como emblemático o governo Vargas, né, que enquadrou essa questão social de forma jurídica, visando desmobilizar a classe trabalhadora e operária, bem como regulando as tensões entre as classes sociais antagônicas. A gente tem um empresariado, né, que vai ser pressionado pelas lutas sociais e sindicais em prol do reconhecimento das suas pautas trabalhistas, né, e aí o empresariado ele realiza concessões com o objetivo de manter os trabalhadores vivos para serem explorados e também de controlar as tensões dessa contradição e dessa luta operária através do ordenamento jurídico social, né? Então, também durante o governo Vargas, a gente vai ter uma série de legislações que vão incidir sobre o movimento sindical, que vão cooptar esses sindicatos, que vão absorver os sindicatos no aparato do Estado, porque é uma forma de controlar, de desarticular, de desmobilizar essa classe trabalhadora organizada. Então, ao passo que eu desmobilizar a classe trabalhadora, essas reivindicações que vão começar a chegar de forma publicizada para o empresariado, para a burguesia, elas começam a ser desarticuladas, elas começam a ser desmobilizadas e aí ganha o empresariado com isso. A Igreja Católica vai assumir um papel, né, de tentar reconquistar o seu prestígio social através desse processo de profissionalização do laicato, né? Então vai ser o grande responsável pelo ideário, os conteúdos e pelo processo de formação dos primeiros e das primeiras assistentes sociais. Vai ocorrer no momento em que a igreja ela tenta se posicionar, retomar a sua força social através da mobilização do laicato a partir das diretrizes daquilo que é colocado nas encíclicas papais Rerum Novarum e 40º ano, que vão ali assumir um posicionamento, né, a Rerum Novarum de mediação, né, e de apaziguamento da contradição capital-trabalho, mas que vai ser sobretudo antiliberal, mas que o José Paulo Neto vai dizer que ela faz uma apologia indireta ao capital, porque quando ela não se posiciona, ou quando ela tenta apaziguar a contradição capital-trabalho, ela acaba favorecendo o capital. E a gente tem a 40º ano, né, que vai trazer aí um processo, né, de profissionalização do laicato, né, de tecnificação desse laicato, ou de inserção da doutrina social da igreja nessas profissões emergentes que vão atuar junto às políticas sociais, né, dentre elas o serviço social. Então, o serviço social ele se institucionaliza e legitima profissionalmente como um dos recursos mobilizados pelo Estado, pelo empresariado, com o suporte da Igreja Católica, na perspectiva do enfrentamento e regulação da questão social, principalmente a partir dos anos 30, quando a intensidade e extensão das suas manifestações no cotidiano social adquire expressão política, né? E aí a gente tem esse contexto das encíclicas papais, né? A Rerum Novarum, ali no final do século XIX, né, através do Papa Leão XIII, que vai fazer uma crítica ao socialismo, né, vai fazer uma crítica também
a o capital, né, mas que vai buscar principalmente indicar uma necessidade de harmonia entre capital e trabalho, né, vai criticar o capitalismo do ponto de vista de evitar a superexploração da classe trabalhadora, mas também vai dizer que a classe trabalhadora tem que ser obediente, subserviente ao capital, né, e aí a gente tem a 40º ano, que vai comemorar 40 anos da Rerum Novarum, né, que vai expressar uma preocupação com a questão do paganismo e o avanço da secularização, ou seja, um indicativo de perda de hegemonia da Igreja Católica, é, e que vai aí trazer também um incentivo à ação social da Igreja, né, à doutrina social da Igreja Católica, reforçando a ideia de equilíbrio e conciliação entre patrões e empregados, vai trazer esse conceito de tecnificação do laicato, ou seja, inserção da doutrina social da Igreja nos espaços de formação profissional, né, visando a retomada dessa legitimidade do catolicismo, vai trazer como valores a questão de disposição para servir, da vocação, do espírito caridoso, vai retomar como diretriz a questão do neotomismo, né, o pensamento de São Tomás de Aquino, com a questão da dignidade da pessoa humana, né, de que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e que por isso ele é digno. E aí esse processo de profissionalização da profissão, né, ele vai se configurar nessa trama das relações sociais concretas, na história da organização da própria sociedade brasileira, em que se gestam as condições para que no processo da divisão social e técnica do trabalho, o serviço social ele se constitua como um espaço de profissionalização e de assalariamento, que inclusive vai diferenciar o serviço social do voluntariado. Então, a profissão ela vai se inserir nessa força de trabalho mercantilizada e assalariada, né, que vai se mostrar aí como um grande divisor de águas nesse processo de profissionalização, porque até então, desde as protoformas ao processo de institucionalização do serviço social, a profissão, na verdade, era vista através da caridade, né, do voluntariado, né, que remetia muito ali à Igreja Católica, mas que a partir do momento, né, ali no final dos anos 30, início dos anos 40, o serviço social começa a ir buscando a sua profissionalização, a gente tem, né, esse momento em que o serviço social se insere na divisão social e técnica do trabalho e se diferencia definitivamente, assim, entre aspas, né, se diferencia do voluntariado, né, um divisor de águas na profissão. A Igreja Católica ela tem um papel especial nesse processo de profissionalização, né, como a gente já vinha falando aí nos slides anteriores, porque vai ser através da Igreja Católica que vão se formar as primeiras assistentes sociais. Então, em 1932, a gente tem o surgimento do Centro de Estudos e Ação Social, o CEAS, que surgiu com o objetivo de difundir a doutrina e a ação social da Igreja, né, que vai ter ali o curso para jovens moças, né, em São Paulo, na década de 30, né, e que a partir desse curso para jovens moças é que a gente vai ter o surgimento do CEAS, né, que vai buscar difundir mais ainda essa doutrina e ação social da igreja. Em 1936, a gente tem um aprofundamento e um aporte doutrinário franco-belga, né, que inaugura-se nesse ano a primeira escola de serviço social no Brasil, que vai ser em São Paulo, né, que vai trazer muito essa perspectiva dessas damas da caridade, né, essas senhoras da alta sociedade, que se relacionavam aí com essas ações benemerentes e caritativas, que vão sair do Brasil para se formar em serviço social na Bélgica e na França, e vão trazer esse referencial europeu do serviço social para o Brasil, né, que esse referencial franco-belga, ele vai ser baseado nessa ideia de ação social, né, da Igreja Católica, e vai retomar o pensamento do São Tomás de Aquino, lá do século XII, através do tomismo e do neotomismo. Então, vai ser através da igreja, né, que o serviço social vai formular seus primeiros objetivos políticos sociais, orientando por posicionamentos de cunho humanista, né, ou seja, essa ideia de dignidade da pessoa humana relacionada a Deus, né, o homem feito à imagem e semelhança de Deus, e que esse posicionamento ele também vai ser conservador, né, contraditório tanto ao liberalismo, contrário tanto ao liberalismo quanto também à tradição marxista, na tentativa da Igreja Católica recuperar, né, a sua força, a sua hegemonia, através da doutrina social da Igreja. E aí tem
especificidade, né? Porque nesse contexto, a questão social, que a gente acabou de falar sobre ela, ela vai ser enxergada de uma forma bem específica dentro dessa doutrina social da Igreja Católica. Ela vai ser vista como um conjunto de problemas que é de responsabilidade individual dos sujeitos, né? Tem um processo de individualização dessa questão social. Então, tem um enfoque que vai ser conservador, individualista, psicologizante, moralizador da questão social. Ou seja, se aquele trabalhador é pobre, é flagelado, é porque é culpa dele. É algo individual, é algo psicologizante, é algo moralizador, é algo culpabilizador. Então, essa questão social ela necessita ser enfrentada através de uma pedagogia psicossocial que encontrará no serviço social efetivas possibilidades de desenvolvimento, ou seja, de enquadramento dos sujeitos sociais, de moralização desses sujeitos sociais, né, executando um trabalho socioeducativo, né, de pedagogia psicossocial, psicologizante também, moralizador. E aí, nos anos 40, a gente tem um avanço do que seria a chamada tecnificação da profissão, que de certa forma começa a se afastar dessa doutrina social da Igreja Católica. Então, a profissão vai avançar tecnicamente ao entrar em contato com o serviço social norte-americano e sua proposta de trabalho permeada pelo caráter conservador da teoria social positivista. Então, né, a gente vai ter aí dois principais autores, né, que vão falar e vão tratar e vão refletir sobre esse processo, né? A gente vai ter o José Paulo Neto, que vai falar do sincretismo do serviço social, e a gente vai ter a Marilde Yamamoto, que vai falar sobre o arranjo teórico doutrinário, né? Então, o José Paulo Neto ele vai dizer que a profissionalização do serviço social ele caracteriza-se a partir de rupturas com as protoformas de ajuda e caridade, mas que não é de evolução da ajuda e da caridade, mas de ruptura com elas, né? E ele vai trazer esse conceito de sincretismo, onde ele vai dizer que o serviço social ele nasce medularmente sincrético, porque a profissão não tem uma base de sustentação teórico concreta, ou seja, as correntes teóricas acabam ficando difusas entre as escolas de serviço social, e o serviço social vai nascer, na verdade, o seu referencial ele não vai ser teórico, ele vai ser doutrinário, né? E aí lembrando que a doutrina ela não se configura como uma teoria social. E aí, né, o José Paulo Neto vai dizer que existem três tipos de sincretismo, né? Na verdade, três motivos que fundamentam o serviço social enquanto sincrético, que é o universo problemático de atuação, o horizonte do exercício profissional, que é o cotidiano, né, que tende à superficialidade, à imediaticidade, ao pragmatismo, e a modalidade específica de intervenção, né, que tem a ver também com esse processo de atender às demandas de forma de pronto-socorro, né? O pronto atendimento, né? Ou seja, você recebe uma demanda e imediatamente você tem que dar uma resposta que muitas vezes vai ser mecanizada, vai ser refletida, vai ser uma resposta pronta. O José Paulo Neto vai dizer que existe três tipos de sincretismo, né? Que é o sincretismo da prática indiferenciada, o sincretismo ideológico e o sincretismo teórico, né? E aí, para cada sincretismo, ele vai trazer uma definição que eu não vou me aprofundar aqui, mas é importante destacar que nem o doutrinarismo, nem o conservadorismo, que vinham baseando o serviço social até então, eles não se constituem como teorias sociais. Né? A doutrina ela vai se configurar como uma visão de mundo que é fundada na fé e nos dogmas, né, se constitui como um conjunto de princípios e crenças que servem de suporte a um sistema religioso, filosófico, político. Já o conservadorismo como uma forma de pensamento, experiência prática, é o resultado do movimento, um contramovimento dos avanços da modernidade, através aí de reações restauradoras e preservadoras, particularmente da ordem capitalista. Né? Então a gente vai ter esse processo aí no que diz respeito ao sincretismo, que dialoga, de certa forma, com o conceito de arranjo teórico-doutrinário da Marilde Yamamoto, que ela vai dizer que é um momento em que há uma conjunção desse discurso humanista cristão, ou seja, da doutrina social da Igreja Católica, com um aporte técnico-científico inspirado na teoria social positivista importada dos Estados Unidos, que vai reiterar a profissão no caminho do pensamento conservador mediado pelas ciências sociais. Ou seja, a gente vai ter um processo de busca do estatuto científico, né, de
busca de uma teoria social para embasar o serviço social, mas que o caráter conservador da profissão ele vai acabar se mantendo e se reproduzindo, né? Antes era mantido e reproduzido através da doutrina social da igreja, e agora, a partir dos anos 40, no seu processo de tecnificação da profissão, vai ser mediado pelas ciências sociais, pelo positivismo, né? E aí, no José Paulo Neto, a gente entende que, na verdade, o serviço social brasileiro ele vai ser uma espécie de síntese, mas que, na verdade, vai ser um sincretismo, né, nas palavras do Neto, entre o caldo cultural europeu e o caldo cultural norte-americano. Né? Então, vai ser uma espécie de síntese entre esses dois, mas, na verdade, uma síntese sincrética, né, que vai misturar esses referenciais da doutrina social da Igreja Católica, e aí a Yamamoto vai chamar isso de arranjo teórico-doutrinário, com o aporte das ciências sociais, do pensamento positivista no seu viés conservador, tá certo? E aí a gente vai ter aqui um momento que eu vou citar para vocês alguns marcos históricos da profissão, né? Porque a gente está aqui dentro do contexto sociohistórico do desenvolvimento do serviço social no Brasil. A gente chega ali nos anos 40, nos anos 50, onde o serviço social ele vai se aprofundar na busca da legitimação do seu estatuto científico e profissional, se aproximando cada vez mais da sua tecnificação, né, se aproximando com o positivismo norte-americano, com a tecnificação e com o desenvolvimentismo. Nos anos 60, a gente vai ter uma aproximação do serviço social com as lutas pelas reformas de base durante o governo João Goulart, mas que vai ser totalmente interditada essa aproximação do serviço social com as lutas sociais, os movimentos sociais, vão ser interditados pelo golpe militar de 1964. Então, o primeiro momento que a profissão começa a se aproximar de um teor assim, mais crítico, reflexivo, vai ser nesse momento das lutas pelas reformas de base, mas que vai ser totalmente impedido pelo golpe militar de 64. Durante os anos 70 e anos 80, nós vamos ter um movimento de renovação do serviço social brasileiro e a realização dos seminários de teorização, né, que vai trazer aí perspectivas para o desenvolvimento da profissão, né, a questão da modernização conservadora, que vai aprofundar mais ainda esse prisma do positivismo, a questão da reatualização do conservadorismo, que vai querer retomar ali as bases confessionais da profissão, trazendo referenciais de inspiração fenomenológica, né, mas que, na verdade, vai se afastar da fenomenologia em si. E a gente tem mais para o final dos anos 70 uma aproximação com o pensamento social crítico, com a tradição marxista, né, principalmente através do método BH, mas que vai ficar conhecido como marxismo sem Marx, porque vai ser uma leitura manualesca, né, da teoria da revolução. E somente em 1982 é que a gente vai ter a publicação da primeira obra, né, que vai tratar de uma efetiva aproximação com o pensamento social de Marx, né, a teoria social marxiana. Então vai ser a Yamamoto, né, e o Raul de Carvalho, através da publicação do Relações Sociais e Serviço Social no Brasil em 1982, que vão marcar um novo paradigma, né, para o serviço social, que é a leitura do serviço social inserido no interior das relações sociais, né, entendendo o serviço social dentro da contradição capital-trabalho. E aí, em 1979, a gente já tem ali, né, uma aproximação do serviço social com o movimento sindical, né, a luta pela redemocratização. Então, a gente vai ter ali um serviço social que vai ser mais combativo, né, e aí o emblemático terceiro Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, CBAs, que ficou conhecido como Congresso da Virada, vai ser o momento em que o serviço social ali vai depor, né, a mesa composta por os membros da ditadura e vai dizer, não, aqui nós não somos mais as damas da caridade, aqui a gente agora é classe trabalhadora e nós nos associamos com a classe trabalhadora porque nós estamos inseridos e inseridas dentro da luta sindical. Então, esse é um momento divisor de águas do serviço social, de aproximação com o serviço social crítico, né, que o José Paulo Neto vai dizer que é nesse momento que começa a se delimitar um novo projeto profissional, ou seja, aquela visão, aquela autoimagem da profissão, ela começa a se modificar, ela começa a se transformar, ela dá uma guinada em outra direção. Né? Então, o significado social da profissão, ele começa a assumir novos contornos dentro daqueles ângulos de inserção do serviço social na sociedade, ângulos subjetivos, ou seja, a forma como a profissão ela se entende, a forma como ela assume e adota a sua autoconsciência enquanto classe trabalhadora.
Então, isso vai começar a se reconfigurar através de um novo projeto profissional. Então, o serviço social, ele vai se inserir na divisão social e técnica do trabalho coletivo, né? O assistente social, ele vem sendo demandado como gestor e executor de políticas sociais no âmbito das organizações públicas e privadas, operando sobre diversas perspectivas da gestão social, a prestação de serviços e ações socioeducativas, que são político e ideológicas. Então, ele se insere efetivamente aí nessa divisão social e técnica do trabalho. E aí a gente tem uma reconfiguração dessa autoimagem da profissão, né, o surgimento, né, a emersão de um projeto profissional, de uma nova autoimagem da profissão. Então, o projeto profissional, ele exatamente exprime essa autoimagem que vai eleger os valores que legitimam socialmente, delimitam e priorizam os objetivos, funções, formulam os requisitos teóricos, institucionais e práticos para o exercício profissional, prescrevendo inclusive normas para o seu comportamento. Está eminentemente relacionado a um projeto societário, né, um projeto maior de sociedade, seja por decisão ou por omissão. Isso nas palavras de Neto. E Asbeck vai dizer ainda que a possibilidade da profissão colocar-se na perspectiva do interesse dos seus usuários depende da construção de um projeto profissional coletivo, que oriente as ações dos profissionais em seus diversos campos de trabalho, que é isso que começa a se delimitar ali no Congresso da Virada. Então, assistentes sociais, né, elas vão começar a se inserir dentro desse contexto, né? O projeto, chamado Projeto Ético Político Profissional, ele vai exprimir o significado social da profissão à medida em que ele reflete essa autoimagem, né, essa consciência da profissão sobre si mesma, que é projetado pelo coletivo da categoria profissional nos seus aspectos subjetivos e objetivos socialmente determinados. A gente tem esse projeto ético-político do serviço social se configurando, né, através da vinculação a um projeto societário, né, na busca da construção de uma nova ordem social livre de exploração e dominação, que vai assumir a liberdade como valor ético central, e não é a liberdade liberal, é uma liberdade entendida como possibilidade de escolha, uma liberdade ontológica, né, de escolha entre alternativas concretas, que é diferente da liberdade formal abstrata, que é atribuída ao liberalismo econômico, por exemplo. E aí, né, nesse interim dos anos 80 e anos 90, o serviço social, né, vai ali trazer materialidade ao seu projeto profissional, né, através de três principais elementos, que seriam a produção do conhecimento no interior da categoria profissional, né, que vai ter uma sintonia com as tendências críticas do pensamento social e desenvolvimento da dimensão investigativa, através desse amadurecimento intelectual, dessa maioridade intelectual que vai vir a reboque do surgimento dos cursos de pós-graduação, que vai ter como expressão ali o Relações Sociais e Serviço Social no Brasil, de Yamamoto e Raul de Carvalho, essa aproximação com a teoria marxiana, né, esse desenvolvimento das teses e dissertações em matéria de serviço social ao longo dos anos 80 e 90. A gente vai ter ali as instituições político-organizativas da profissão se consolidando ainda mais, né, os fóruns consultivos e deliberativos, os espaços democráticos de construção coletiva, né, o próprio processo de redemocratização vai favorecer isso, então, o surgimento de associações, sindicatos, né, o próprio conjunto Cefes-CRES, né, o Conselho Regional e Federal de Serviço Social, a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social e a Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social, as nossas entidades políticas representativas também vão ser um marco importante na consolidação e espraiamento desse projeto ético-político profissional. A gente tem também essa dimensão político-jurídico-normativa, ou seja, as legislações que regulam a profissão, que vão dar um robusto aparato institucional para ela, né? A gente tem a Lei de Regulamentação da Profissão, a Lei 8662 de 1993, a gente tem o nosso Código de Ética de 1993, que vai eleger a liberdade como valor ético central, e a gente tem as diretrizes curriculares, né, que vão impactar nessa reconfiguração da formação profissional, nesse redirecionamento da formação profissional num sentido, numa direção crítico-reflexiva da teoria social de Marx, ali em 1996, né, através da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social. Só que esse projeto, ele também vai
né, ter desafios, né, do ponto de vista de que nos anos 80 a gente tem uma reforma curricular que, de certa forma, vai estar num certo descompasso, né, porque à medida que essa reforma curricular ela começa a ser implementada e ela vai sendo implementada de forma heterogênea, isso impacta também na forma como essa nova formação crítico-reflexiva vai refletir na profissão em si, né? Então demora um tempo para que esse projeto ético-político profissional que vai se delimitando, ele realmente tem aderência na classe profissional. E aí a gente tem um conjunto de outros fatores que impactam no serviço social, no seu projeto profissional, na sua autoimagem, como a questão das transformações impostas pela reestruturação produtiva, a financiarização e seus impactos no mundo do trabalho e também sobre as políticas sociais através do ajuste fiscal permanente, a ofensiva ultraneoliberal, a questão da esfera política desqualificada e despolitizada, né, refletindo o avanço aí do neoconservadorismo, do reacionarismo, né, dentro e fora da profissão, então isso rebate também fortemente no serviço social. A gente tem, a reboque desse processo de precarização das políticas sociais e de ofensiva ultraneoliberal, o avanço da privatização da educação, o sucateamento do ensino superior, né, que vai demandar de nós a exigência de uma formação mais rigorosa, uma formação mais qualificada, né, dentro da lógica do ensino, pesquisa e extensão, que vai aí, né, se diferenciar daquele ensino à distância, se diferenciar daquele ensino precarizado e privatizado, que não investe em pesquisa, não investe em extensão, né, no que significa a universidade para a sociedade em si, né, o próprio processo de precarização das universidades, de sucateamento das universidades, onde não tem professor para dar aula e essa formação ela tende a ir ficando cada vez mais fragilizada. Então esse é um desafio também importante para o serviço social na contemporaneidade. Coloca-se aí como horizonte uma possibilidade de articulação política com entidades, forças e movimentos sociais dos trabalhadores e das trabalhadoras, com outras profissões, como o exemplo da psicologia, né, onde houve ali uma luta, né, ainda está ocorrendo, na verdade, uma luta pela inserção efetiva do serviço social e da psicologia na educação, é uma forma de articulação. A questão da reafirmação do horizonte social e ético-político no cotidiano do trabalho profissional, que se vê ameaçado por essa ofensiva neoconservadora, reacionária, pelo avanço do ultraneoliberalismo, sucateamento dos serviços, e a gente precisa se voltar para um cultivo de uma atitude crítica, reflexiva, no contexto da nossa atuação no cotidiano profissional. Então, tudo isso afeta, né, a forma como a profissão, o significado social da profissão, a forma como nós nos entendemos enquanto profissão, né, tudo isso vai ser atravessado por esses desafios que se colocam na contemporaneidade. Aqui eu trago algumas das referências que eu utilizei para, né, apresentar essa aula. A gente tem ali o texto da Yamamoto, né, Relações Sociais e Serviço Social no Brasil, Serviço Social na Contemporaneidade, Renovação e Conservadorismo do Serviço Social. Utilizamos o próprio Marx na crítica da economia política, José Paulo Neto, quando ele fala da construção do projeto ético-político do serviço social, quando ele fala do método em Marx, quando ele fala do capitalismo monopolista e serviço social. Temos também aí uma reflexão a partir da Yazbek, quando ela fala naquele texto de 2009 sobre o significado social da profissão, e sobre também, em outro texto, também de 2009, sobre os fundamentos históricos e teóricos metodológicos do serviço social brasileiro na contemporaneidade. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Convido você a se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário, compartilhar essa live, esse vídeo, na verdade, né? Com os seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de estudo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima.